Olá! Você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Vereadores do Rio aprovam, em segunda discussão, tombamento da escola Dr. Cícero Pena, em Copacabana, por interesses educacional e social. Câmara do Rio realiza mais uma audiência pública para discutir reforma tributária proposta pela Prefeitura. E a Frente Parlamentar em Defesa da Pequena África promove o primeiro debate público e cobra mais investimentos na região. Não saia daí, a gente volta já. A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias com informações da sessão plenária dessa terça-feira. Os vereadores aprovaram em segunda discussão o tombamento da Escola Municipal Dr. Cícero Pena, em Copacabana. Outros projetos foram discutidos. As votações tiveram início com a rejeição de 2 vetos do Poder Executivo a projetos apresentados pelos vereadores, entre eles o veto ao projeto do vereador Dr. Gilberto, que proíbe informes em estacionamentos com informações que isentem estabelecimentos comerciais, como supermercados e shoppings, da responsabilidade por danos materiais ou objetos deixados no interior do veículo. Os parlamentares discutiram o projeto de lei de autoria dos vereadores Tarcísio Mota, Dr. Carlos Eduardo, Tereza Berg e professor Célio Luparelli, que trata da liberação do pagamento dos pedágios municipais em estágios de crise na cidade, como enchentes e deslizamento de encostas. Diante desta situação, em que a Prefeitura reconhece que as pessoas que estão trafegando pela linha amarela ou pela linha transolímpica precisam chegar mais rapidamente em casa por causa da chuva que se aproxima e que isso vai facilitar a chegada dos equipamentos para conseguir salvar vidas, a Prefeitura poderá requerer a liberação do pedágio durante aquele período. E nota, não é em qualquer situação, é quando o COR tiver determinado um estágio de crise, que é o maior estágio dos 4 existentes. O projeto apresentado em segunda discussão foi adiado e retornará ao plenário. Em segunda discussão, os vereadores votaram o projeto de lei que tomba por interesse educacional e social a Escola Municipal Dr. Cícero Pena, localizada na Avenida Atlântica, em Copacabana. O objetivo é retirar a escola da lista de imóveis que podem ser vendidos pela Prefeitura. Nós queremos, de fato, uma educação de qualidade. Uma educação de qualidade não derruba escolas. Pelo contrário, as mantém e as qualifica. O líder do governo, Átila Nunes, falou sobre a posição da Prefeitura sobre o projeto. Haverá um entendimento, acredito eu, da forma como as coisas estão sendo encaminhadas, para que a gente apresente algumas soluções dentro dessa questão de venda, da alienação de alguns imóveis. Que a gente busque uma solução que certamente tem tudo para fazer o equilíbrio das contas do município, mas que ao mesmo tempo possamos dar um segundo olhar, um segundo filtro da lista dos imóveis que foram encaminhados. O projeto foi aprovado em segunda discussão. Sem dúvida alguma, essa casa dá um passo importante numa escola que tem uma tradição na cidade, mas eu queria agradecer o prefeito da cidade, o líder do governo, que entendeu que o parlamento é soberano na decisão da sua maioria, e a intenção da prefeitura seria utilizar, com a venda do terreno, construir uma escola na proximidade e, ao mesmo tempo, reformar várias escolas. Mas essa casa prevaleceu ao interesse dos professores, dos alunos e moradores que têm um carinho muito grande pelaquela escola. A reforma tributária do município foi debatida nesta terça-feira durante a segunda audiência pública, que reuniu vereadores, técnicos da Prefeitura e o secretário de Fazenda, Pedro Paulo. O foco do encontro foi a proposta de redução de benefícios fiscais, feita pelo Executivo. Se for aprovada, a reforma deve gerar 500 milhões de reais aos cofres do município somente este ano. Entre os temas debatidos durante a audiência pública sobre a reforma tributária do município estão a simplificação das leis, a regularização de débitos e os benefícios para bons pagadores do IPTU. Segundo o secretário de Fazenda, Pedro Paulo, um dos principais objetivos da reforma é mudar o conceito de incentivos fiscais no município do Rio, com mais transparência, previsibilidade e com objetivos pré-determinados. A expectativa da Prefeitura é que a reforma gere uma receita ainda esse ano de 500 milhões de reais, podendo chegar a até 1 bilhão e 600 mil reais até 2024. A reforma não é só isso, ela não olha só para a arrecadação, mas ela melhora a arrecadação, ela dá a possibilidade de redução de contenciosos entre a municipalidade e as empresas, ela melhora o ambiente
de cobrança de impostos e taxas, enfim, ela traz muitos pontos positivos que eu acredito que são importantes para a cidade, principalmente nesse momento. O projeto foi dividido em 5 eixos. O de maior impacto financeiro é a revisão de benefícios fiscais com um aumento da receita de mais de 600 milhões de reais em 4 anos. Pela nova lei, os incentivos fiscais de vários setores econômicos serão analisados anualmente. A gente tem 25 setores, digo na área de serviços, 25 setores econômicos que têm algum tipo de alíquota diferenciada, diferente de 5%. Geraram empregos? Geraram os investimentos necessários? Esses incentivos estão sendo dados para a sobrevivência da atividade, que pode ser também um outro motivo, mas esses incentivos têm que ter prazo determinado. Incentivo tributário, benefício tributário, tem que ter prazo determinado. Não pode ser incentivo para o resto da vida. Se aprovada na Câmara, as mudanças na reforma tributária podem passar a valer já no próximo ano. Mesmo que haja uma redução dos benefícios fiscais, esses só vão poder vigorar a partir do ano que vem. Sendo feitos esse ano, só vigoram a partir do ano que vem. O integrante da comissão, vereador Márcio Ribeiro, destacou que, a partir de agora, os parlamentares poderão discutir emendas ao projeto do Poder Executivo. Trouxemos hoje aí o Conselho Regional de Contabilidade, representante da OAB, muitas perguntas foram feitas, foram respondidas pelo secretário de Fazenda, Pedro Paulo, e pelos técnicos da Secretaria Municipal de Fazenda. Agora a gente vai entrar na fase de ver se alguns vereadores gostariam de fazer alguma emenda ao projeto, se tem alguma alteração, se não, agora é trabalhar para colocar na pauta, para saber se ele vai ser aprovado ou não e vai seguir aqui para a sanção do prefeito. Agora, nosso assunto é vacinação. Quase todos os idosos já tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19. O repórter Sérgio Costa conversou com o secretário municipal de saúde, Daniel Sorães, sobre a política de imunização da prefeitura. O município do Rio de Janeiro alcançou a marca de 97,5% de idosos imunizados contra a Covid-19. Isso representa 1.180.000 com a primeira dose e 750.000 com a segunda dose. Secretário, qual a leitura que o senhor faz desses números, principalmente porque este é um grupo vulnerável? Ou seja, esse é o grupo prioritário, o grupo de pessoas idosas com mais de 60 anos. E agora, esse mês, a gente está finalizando o grupo de pessoas com comorbidade. Então, até o final do mês, a gente finaliza o grupo de pessoas com comorbidade, como estava previsto, como era a nossa meta. E a expectativa é que a gente já comece, a partir da próxima segunda-feira, vacinando as pessoas por idade. Então, começam as pessoas de 59 anos, 3 dias para cada idade. Primeiro mulheres, depois homens e sempre um dia de repescagem, até chegar em outubro com a expectativa de vacinar toda a população carioca acima de 18 anos com a primeira dose. O reforço que chegou na Fiocruz foi fundamental para esse processo, ou seja, garante toda a programação? Fundamental. O trabalho da Fiocruz e do Instituto Butantan tem sido fundamental para o Brasil e também para a cidade do Rio de Janeiro. A Fiocruz começou a produzir 1 milhão de doses de vacina por dia, o que garante que 3% desse 1 milhão de doses venham diretamente para o Rio de Janeiro, para o município do Rio, que é o que vai ajudar a sustentar grande parte desse calendário até o mês de outubro, com a meta de vacinar 100% dos cariocas com a primeira dose acima de 18 anos. Ainda com relação aos idosos, quem não se vacinou, como deve proceder? E por que foi tão importante chegar a essa marca, já que reduz o número de internações? São 97% dos idosos que já se vacinaram. Esses 3% ainda é muita gente, então tem muitos idosos que não vieram vacinar. Então aí a gente conta com o apoio da TV Câmara para divulgar a vacinação para os idosos, chamar, se você conhece algum idoso com mais de 60 anos que não se vacinou, procurar uma unidade de saúde do município do Rio para se vacinar a qualquer momento. A expectativa é que a gente chegue o mais próximo possível de 100% desses idosos vacinados. A gente, nesse momento, tem uma busca ativa de todas as unidades de saúde atrás desses pacientes, para que a gente possa aumentar ainda mais essa cobertura vacinal. Também o grupo de comorbidade, que finaliza esse mês, fica a recomendação que, se você conhece alguém com comorbidade, que está elegível, que está no momento de vacinar, recomende procurar imediatamente uma unidade de saúde para fazer a vacina. É interessante a gente explicar a questão da lista de comorbidades, porque tem as doenças neurológicas, Quais são esses casos? É isso, essa semana o Ministério da Saúde
colocou mais um grupo, que é o grupo de doenças neurológicas que influenciam na respiração. Então, pessoas que tiveram algum AVC ou que têm alguma doença neurológica degenerativa e toma medicação crônica, deve procurar uma unidade de saúde para tomar vacina. Secretário, em relação à variante indiana, a Secretaria Municipal também está monitorando esse caso, já que ele está em quarentena aqui, né, no município? Eu, pessoalmente, fiz uma reunião nesse final de semana com o ministro Marcelo Queiroga. O Ministério da Saúde está intensificando as ações de portos e aeroportos para evitar a disseminação dessa nova variante. E todo o nosso sistema de saúde está em alerta. A gente tem uma equipe de resposta rápida para a identificação precoce da circulação dessas variantes. A gente aumentou aí o número de amostras que são enviadas para a vigilância genômica, então casos positivos de Covid, que a gente possa identificar qual tipo de variante desse vírus que está circulando, mas fica a preocupação e o sistema de vigilância todo em alerta, uma nova variante circulando como está circulando essa variante no mundo. Para finalizar, secretário, qual a recomendação com relação à vacinação da gripe, especificamente dos idosos, simultaneamente com a Covid-19? É isso, a vacinação da gripe é super importante, o inverno está chegando. Lembrando que quem tomou vacina para gripe tem que esperar 15 dias para tomar a vacina para Covid e vice-versa. E se você ainda não tomou nenhuma das duas vacinas e está elegível para as duas, tome primeiro a vacina da Covid e depois a vacina da gripe. Secretário, muito obrigado então pelas informações. Ingrid, é com você. O vereador João Mendes Jesus, que preside a Comissão do Idoso, comemorou os resultados da vacinação para a população da terceira idade. Como presidente da Comissão do Idoso, da Câmara dos Vereadores, vejo a situação da pessoa idosa no que concerne a vacinação com otimismo e satisfação, porque quase 100% dos idosos cariocas receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19, sendo que já estamos a caminhar para que a segunda dose atinja o mesmo percentual da primeira dose. Apesar das dificuldades inúmeras que enfrentamos no Brasil em relação à pandemia, pois ainda há lentidão e às vezes falta de insumos e vacinas, percebe-se que a vacinação será mais rápida no segundo semestre por causa das compras de vacinas neste mês em vários estados, inclusive Rio de Janeiro. E você vai ver no próximo bloco. No Dia Internacional da Criança Desaparecida, a nossa reportagem conversa com duas mães que lutam para reencontrar as filhas. A Frente Parlamentar em Defesa da Pequena África realizou o primeiro debate público nesta terça-feira. As discussões foram conduzidas pela vereadora Thaís Ferreira, que defende mais investimentos para a região. Berço da cultura negra, a Pequena África está localizada em uma região central da cidade que reúne os bairros da Saúde, Gamboa e Santo Cristo. O local, de grande importância histórica e cultural, foi ponto de desembarque de escravos africanos. No dia 25 de maio é comemorado o Dia da África. A Frente Parlamentar em Defesa da Pequena África aproveitou a data para realizar o primeiro debate público que discutiu a importância histórica do território. Os vereadores pediram mais investimentos na região e respeito à cultura africana. E um território que a gente sabe que tem uma importância gigantesca para o nascimento, para a consolidação de toda a cultura brasileira e que deveria ser tratado assim. Poder estar realizando essa iniciativa, concretizando essa iniciativa nessa data é de extrema importância para a nossa mãe data e por isso mesmo a gente agradece a todos aqueles e aquelas que vieram antes de nós, a gente agradece a nossa ancestralidade que nos coloca de pé e que principalmente nos proporciona estarmos aqui realizando as formas de luta, reatualizando as formas de busca pela liberdade através do fazer político institucional, também é nosso, né? A Pequena África abriga diversos marcos históricos, entre eles a Pedra do Sal, tombada em 1987 como patrimônio material do Estado do Rio de Janeiro, e o Cais do Valongo, considerado Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco em 2017, mas ainda são desconhecidos por muitas pessoas. É o Cais do Valongo e o seu entorno, é a região da Pequena África. Ou seja, a gente está pensando nesse entorno que dá significado, que dá consistência à própria existência do cais, né?
É o cais, o lugar de chegada, e é o entorno onde africanos e seus descendentes interagiram, resistiram, criaram formas de luta, né? E de sobrevivência da sua cultura, da sua fé, da sua inserção no mundo. Dar voz a toda essa coletividade, buscar outras formas de reparação, são deveres de todos nós, de toda a nossa sociedade. Por isso está lá na Constituição, no mesmo 216, o poder público vai promover esse patrimônio em conjunto com toda a coletividade. Representantes de grupos que realizam trabalhos para preservar a herança africana no Rio dizem que a valorização da cultura negra vai além da pequena África. Estão se falando em fazer uma reforma e tal, mas não se fala em botar uma placa dizendo que ali viveram humanos escravizados, com certeza, que foram torturados. E está lá o Mercado São José, que foi uma antiga senzala. A gente começa a visualizar um todo. E nesse contexto que está a Mãe Data, junto com outros vereadores aqui presentes, né, Thaís? Isso fortifica cada vez mais os nossos objetivos, que é justamente ter esse cuidado com essa região. O nosso objetivo no Legislativo Municipal é ampliar principalmente o debate sobre esse tema, o debate sobre esse território e incidir na construção de políticas públicas nos campos de memória, de patrimônio, de turismo, de segurança, de cultura, de economia criativa e do desenvolvimento do território a partir da relevância e da vocação da região da Pequena África. E isso tudo a gente quer fazer com muita participação popular. 25 de maio é lembrado como o Dia Internacional da Criança Desaparecida. Só no Rio de Janeiro tem quase 600 nessa situação. A capital do estado passou a ter uma lei específica para que essas pessoas não sejam esquecidas. A repórter Renata Cordeiro conversou com duas mães que ainda buscam informações sobre suas filhas. O rosto da filha estampa a camisa de Flávia. Vitória desapareceu em 2015, na frente da igreja frequentada pela família. Desde então, eu vivo nessa busca constante, nessa movimentação, para não deixar no esquecimento, porque são 6 anos. E muitas das vezes a gente escuta a palavra já desiste, mas eu nunca vou desistir, porque eu tenho certeza que a minha filha está viva. Não posso dizer aonde, mas eu tenho essa fé. Essa incerteza também habita o coração da Luciene. A filha dela, Luciane, tinha 9 anos de idade, quando saiu de casa para comprar pão e nunca mais voltou. Quando eu falei que eu ia na padaria, ela disse que era para me deixar que ela ia. Como a padaria era muito próxima, eu achei que ela estava demorando muito. Eu pedi à minha filha para me dar o meu neto e ver onde ela estava. A minha filha deu uma volta, né, perguntou às amigas, ligou para minha irmã, para a avó, e aí descobrimos que ela não estava em lugar nenhum. Aí eu pedi para que anunciassem no bairro. Quando anunciou, meu vizinho de frente disse que tinha visto ela sendo levado por um homem de bicicleta. São histórias sem ponto final e elas se multiplicam. Hoje, no estado do Rio, 587 crianças estão desaparecidas. No site da Fundação para a Infância e Adolescência, as fotos dos adolescentes ficam expostas, à espera de que alguém os reconheça, forneça alguma pista. Há 25 anos, a instituição realiza o trabalho de divulgação e suporte às famílias. Sem divulgação não existe localização, né? E além de disponibilizando para a população uma central de denúncia, onde essas pessoas possam colocar informações, garantindo um sigilo, e também mobilização dos meios de comunicação, né? É fundamental, as redes sociais. Ao contrário do que muita gente pensa, quando uma criança desaparece, não é necessário aguardar 24 horas para realizar um comunicado de desaparecimento à polícia. A família deve procurar o quanto antes a delegacia mais próxima com uma fotografia atual do desaparecido. Mas para evitar que casos como esses aconteçam, ou até mesmo para facilitar o trabalho dos policiais nessas buscas, algumas medidas podem ser tomadas. A identificação civil logo no nascimento se ajuda bastante, né? A impressão digital colhida na carteira de identidade, na certidão de nascimento, mas a relação também do dia a dia com a responsabilidade do condutor também é fundamental, né? A Câmara de Vereadores criou 2 leis importantes para ajudar as famílias nas buscas.
Uma lei promulgada estabelece que os estádios de futebol devem divulgar fotos e informações de crianças e adolescentes desaparecidos nos telões, durante os intervalos dos jogos. Os jogos de futebol concentram uma quantidade enorme, são milhares de pessoas. A veiculação da imagem dessas crianças é de extrema importância para os filhos encontrarem os seus pais e os pais encontrarem seus filhos. Outra, sancionada nesta terça pelo prefeito Eduardo Paes, é de autoria da vereadora Tânia Bastos. Ela inclui no calendário oficial da cidade a última semana de maio como a de mobilização de defesa dos direitos das crianças e adolescentes desaparecidos. Nós temos o Dia Internacional, de mobilização aos direitos das pessoas, desaparecidas, mas com a lei nós temos agora estendido para uma semana, para que as pessoas realmente entendam a necessidade de estarmos à frente dessa batalha. Precisamos humanizar também esse dia. De que forma? Abraçar, acolher essa família que sofre durante muitos anos com o desaparecimento do seu ente querido. Como você acabou de assistir, em caso de desaparecimento, é importante comunicar às autoridades o mais rápido possível. A denúncia pode ser feita à polícia pelo telefone 190. Também é possível acionar a Delegacia de Descobertas de Paradeiros pelos números 2202-0338 ou 98-322-0228. Por fim, uma outra opção é o programa SOS Crianças Desaparecidas pelo telefone 98596-5296. Toda criança tem direito a fazer parte de uma família e a receber afeto e cuidado. O Dia Nacional da Adoção é comemorado nesta terça-feira, 25 de maio, para conscientizar a sociedade sobre a importância do gesto e garantir o bem-estar físico e emocional dos chamados filhos do coração. A adoção é um encontro de amor que exige coragem, dedicação e muito cuidado. Sentimentos que a jornalista Thaís Bernardes conhece muito bem. Eu fui adotada quando eu tinha 1 ano e meio e adotada legalmente, mas até 1 ano de idade eu morei na rua com a minha mãe biológica. Meus pais, vendo aquela situação, levaram ela para casa deles, ela começou a trabalhar lá e após alguns meses ela decidiu seguir o caminho dela e eu continuei com os meus pais que deram entrada no pedido de adoção. Ela não tem filhos biológicos e cria o pequeno Miguel, de apenas 2 anos e 3 meses. Eu nunca quis engravidar. Eu sempre quis adotar. Eu quero dar para o mundo a oportunidade que o mundo me deu. Eu quero repetir com a vida a sorte que eu tive na vida. E eu sempre fiquei pensando assim, tem tantas crianças no mundo, Então, assim, por que não? De acordo com dados do Conselho Nacional de Justiça, quase 330 crianças estão em processo de adoção no estado do Rio e mais de 3.400 famílias estão na fila de espera. Realmente, nesses últimos anos, nós temos conseguido muitas conquistas, mas ainda há muito que caminhar. Infelizmente, ainda há muitos casos de crianças e adolescentes que ficam muito tempo em situação de vulnerabilidade social, sofrendo graves situações de violências, de abuso, de negligência e demoram muito para serem acolhidos. Então nós precisamos ainda pensar no nosso sistema de proteção para que essas crianças sejam protegidas com mais celeridade. A adoção é um ato que precisa de apoio e estímulo do poder público. Uma lei de autoria do vereador e atual secretário municipal do Envelhecimento Saudável, Júnior da Lucinha, inclui a política de adoção nas unidades de saúde do município que realizam o planejamento familiar. E aqui na Câmara Municipal do Rio, a Comissão Permanente da Criança e do Adolescente também trabalha para garantir o direito à família. Um direito que já estava na nossa Constituição Federal, mas que foi reforçado também pelo ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa função social tão importante ajuda também no combate às desigualdades, porque nós sabemos que as crianças que estão privadas do direito da convivência com a família e com a comunidade estão cada vez mais vulneráveis a todas as desigualdades, sobretudo as crianças pobres, as crianças negras, as crianças das periferias, que por algum motivo, e muitas vezes esse motivo é a violência, têm a convivência
consequências de suas famílias esgotada e afastada. Nós não podemos deixar que nenhuma criança tenha a sua infância interrompida. Adotem sempre que possível. E é preciso nos prepararmos, sim, para a adoção. Porque essa criança, ela carrega consigo uma mochila que se chama história. E nós precisamos adotar essa criança e a sua história que lhe acompanha. Penso em seguir com a família do amor do coração, porque é isso, laço familiar se cria aqui, muito mais do que uma relação sanguínea. E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe nossa programação em câmara.rio e também nas redes sociais. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.